quer entrar, então, por favor, me chame no WhatsApp que eu aí peço para o Rubens a liberação aí. Então, agora apresenta a Isabela, já que o Péricles também pode dar uma ajuda aí, né, com a apresentação da nossa amiga aí, Isabela, né? Fala aí um pouquinho, Péricles, da sua amiga. Oi, eu não estou com o currículo da Isabela aqui, mas sei que ela é jornalista, publicitária, né? E autora do livro Reportagem, Antes da Saideira, né? A idealizadora do projeto do Antes da Saideira, né? E, inclusive, eu estou usando a camisa do projeto também, né? A camiseta. E é um prazer, Isabela, você estar aqui. Eu acho que a Sônia tem o seu currículo para poder apresentar. A Isabela, eu sou suspeito para falar, porque sou amigo dela, conheço ela há bastante tempo, e sou fã do projeto dela e de todos os estudos dela, né? É um prazer poder ouvir você aí, Isabela. Eu acho que eu vi a postagem da Isabela na tua página, Péricles. Por isso que me chamou a atenção e a gente, poxa, combinou de convidá-la. Eu acredito seriamente, né? Muitas pessoas têm me perguntado pelas postagens que a gente faz. Isso acaba despertando o interesse, seja familiar ou seja uma pessoa que passa por algum problema com substância, né? Saber que a gente pode orientar de alguma forma. Às vezes a gente não tem todo o conhecimento para ajudar no tratamento, mas assim, às vezes a gente sabe quem faz bem, quem tem o tratamento adequado, e isso acaba disseminando de alguma forma positivamente, né? Uma semente que você está lá divulgando o trabalho. Então, parabéns, Isabela, já desde o início, né, pelo seu trabalho, pelas suas postagens, né? Eu não li o teu livro, quero ler e quero entender um pouquinho mais. Então tá aí, né? Eu particularmente, eu recebi o link ali da formação da Isabela, que ela é professora universitária, e depois você pode falar, fique muito tranquila para divulgar o seu trabalho, divulgar o teu material, o teu livro, camiseta, o que vocês fazem, né, para arrecadar, porque aqui, apesar de ser uma instituição pública, a gente deixa muito aberto para o convidado fazer a divulgação do trabalho, falar quando, onde, como, né, poder ter maiores informações, etc., e aquilo que você desejar, tá? Então, Isabela, ela é professora universitária, formada em jornalismo e publicidade e propaganda, né, com especialização em educomunicação, autora do livro Reportagem Antes da Saideira, sobre a banalização do consumo de álcool. E o tema que ela vai trazer para nós hoje é o tema do livro dela, Antes da Saideira, um debate sobre a banalização do consumo de álcool. Tá? Então, aí a gente tem visto quão banalizado está a questão, né, das bebidas alcoólicas, e isso tem nos preocupado muito, né? Eu acho que a legislação não vai dar conta, nunca deu e não vai ser agora que vai dar. Não está nem conseguindo dar conta aí de outras substâncias que estão querendo liberar. Então, a gente aí fica o alerta. Boa noite, Isabela. Seja muito bem-vinda ao grupo. Boa noite, Rubens. Boa noite a Sônia, Péricles, o Laércio, o Lucas, o Jair, todas as pessoas que estão conosco. Sintam-se acolhidos, porque eu estou me sentindo muito acolhida com essa turma. Agradeço muitíssimo o espaço e valorizo demais esse fórum. Falar, né, sobre a questão da banalização do uso do álcool e outras drogas no dia de hoje, em plena terça-feira à noite, não é para qualquer um, né? Haja estofo, haja vontade, haja energia e haja propósito. Então, nessa trajetória aí, com uma lucidez do próprio projeto Antes da Saideira, eu tenho tido essa oportunidade de conhecer pessoas com propósito, pessoas com sentido de vida. E isso é sensacional, porque permite que a gente troque muitas figurinhas e
nessa troca de figurinhas é que a assistência acaba ocorrendo, né? A gente acaba tendo muito mais força, muito mais fôlego para ajudar muita gente. Então, antes da saideira, o Péricles falou um pouquinho do livro. O livro ele foi publicado em 2020 e ele é fruto do projeto Antes da Saideira. Esse projeto existe desde 2017. Ele nasceu na cidade de Curitiba, eu sou de Curitiba, e o propósito dele é debater a respeito da banalização do consumo de álcool, mas não pela esfera da moral. Então, a gente dá as costas um pouco para o conceito maniqueísta de certo e errado, se beber está certo ou está errado. Não. O nosso propósito com o projeto é preencher uma lacuna social seríssima, que é a ausência de debates sobre isso. No dia de hoje, é um baita tabu você falar ou você questionar a respeito do consumo de álcool. Então, desde que nós somos pequenos, desde que nós somos crianças, nós somos abarrotados de discursos extremamente sedutores para o consumo de bebidas alcoólicas. E o lado da balança que pende ao consumo é grande, né? A balança está pesada desse lado. E do outro lado da balança, quando a gente fala de políticas públicas, quando a gente fala sobre debate, quando a gente fala de intervenções, não pelo viés moralista, mas intervenções a fim de esclarecer, a balança está capenga, não tem nada ali. Então, dessa lacuna social é que surge a ideia do projeto Antes da Saideira. E onde, né? Por que trabalhar com esse assunto, né? A vida proporciona para a gente todos os dias infinitas possibilidades de temas para a gente se debruçar. Por que eu quis justamente me debruçar a respeito da banalização do álcool? Porque eu já tenho um histórico na família de muitas pessoas assim talentosíssimas, grandes intelectuais aí, turma top da galáxia, mas muitos se sucumbiram a ou pressão da mídia, ou pressão da propaganda, ou pressão do glamour, a parte cultural, a parte genética, e tudo isso que a gente já sabe. E foram, né, acabaram banalizando, entre elas mesmas, a questão do consumo do álcool. E eu mesma, e a minha adolescência foi muito tranquila, mas lá na frente também banalizei o consumo do álcool. Eu era conhecida como a filósofa de boteco. Então, para mim, a questão da filosofia, do questionamento, ele ocorria muito nessa atmosfera de bar. Na minha primeira formação, que foi publicidade e propaganda, vocês devem lembrar, né, que tem o trabalho de conclusão de curso, que é o último ano lá de graduação, que a gente é obrigado a prestar uma conta, né, de tudo aquilo que a gente aprendeu na faculdade. Eu lembro que eu não estava nem aí para o aspecto social, repercussão social de um trabalho de conclusão de curso. Para mim, não tinha o menor interesse nisso. Eu fui lá e inventei, criei a campanha, toda a campanha de marketing para o lançamento de um perfume. Na segunda graduação em jornalismo, que me chamou muito a atenção, eu estudava no centro de Curitiba, me chamava muito a atenção que muitos colegas, isso já havia interrompido o consumo de álcool, já não consumia, já tinha desconfiado, né, que aquilo não me fazia bem, que eu perdia a lucidez e que, portanto, não fazia bem, era melhor interromper. E eu comecei a observar que aos arredores da faculdade, a quantidade de bar, a quantidade de pessoas chegando em sala de aula embriagadas. E aquilo me chamou muito a atenção. Falei, opa, se eu já tenho um histórico na minha família com esse tema, se eu mesma já fiz o que esses estudantes estão fazendo, essa oportunidade de assistência está batendo a minha porta. Quer saber? Ao invés de entregar qualquer trabalho de conclusão de curso, eu vou começar a mexer os meus pauzinhos para a escrita de um livro-reportagem. Então, aí que surgiu os primeiros passos da escrita do livro, né, do Antes da Saideira, e propriamente o projeto Antes da Saideira. Ele tem esse propósito, tanto o livro, eu falei para vocês que é oriundo do projeto, né, mas ele tem esse propósito da gente observar as questões também, principalmente pela influência da mídia, que era aquilo que eu estava falando para vocês, que desde muito cedo a gente já é abarrotado de informações positivas ao consumo de álcool. E de chegar nas escolas e mais ouvir do que falar.
que era uma coisa que, na minha época, enquanto estudante, eu não sentia. Normalmente, as pessoas que atuavam nessa parte de políticas públicas gostavam de falar muito e ouvir muito pouco. E esse projeto, Antes da Saideira, ele tem essa característica, tanto de trabalhar mais pelo viés da comunicação, como de escutar mais os jovens, né? O foco dele principal são os estudantes universitários, a gente também trabalha com crianças, com adultos, com empresas, mas o foco prioritário são os estudantes universitários, para eles dialogarem com a gente, afinal de contas, as razões de entorpecer os sentidos de forma artificial. O que tem por trás do consumo de álcool? E o que tem por trás também da banalização do consumo de álcool? Por que no Brasil, por exemplo, o pessoal fica com essa... É muito comum, né? E já está na ponta da nossa língua, o slogan: se beber, não dirija. Mas os postos de gasolina vendem bebidas alcoólicas. Qual que é os interesses da indústria por trás? Né? Por que a gente não tem campanhas tão glamourosas ou inteligentes, estratégicas para o esclarecimento e a gente só tem para o consumo? Quais são as cifras, né, astronômicas que movimentam a indústria de bebida? Então, aguçar essa parte crítica dos jovens, mas ao mesmo tempo escutá-los, saber o que anda acontecendo na casa dessa turma e falando que a assistência ocorre, né? Quando a gente sai um pouco desse papel de senhores da razão, de detentores do conhecimento, para escutar, eu acho que é aí que a assistência ocorre. E antes de dar prosseguimento ao que a gente já fez do Antes da Saideira, eu gostaria de fazer um acordo com as pessoas que já estão na sala aqui conosco, que vocês têm total liberdade de me interromper quando vocês quiserem, seja para fazer pergunta, seja para passar sugestões, fiquem muito à vontade, certo? Nessas intervenções com as crianças, né, o que eu tenho sentido com jovens e crianças? É uma ausência total de informações sobre o álcool, sobre o que o consumo de álcool pode ocasionar. A primeira e mais chocante de todas, que eu vejo que nem nas escolas, isso não é passado aos alunos, isso não é repassado aos estudantes, é a própria parte da fisiologia cerebral, né? A gente tem a questão da maioridade do consumo de álcool no Brasil, que é a partir dos 18 anos, mas muita gente não sabe que o cérebro humano ele se forma na sua totalidade entre os 25 e 26 anos de idade. Ou seja, antes disso, o jovem, a criança, ela já é vulnerável, mas ela fica extremamente vulnerável. É uma vulnerabilidade não só social, da gente permitir que hoje campanhas de cerveja dividam o mesmo espaço que produtos de limpeza ou produtos para criança, né, fraldas da Turma da Mônica, que eu costumo brincar, hoje dividem o mesmo intervalo comercial que a Itaipava. Então, tem essa vulnerabilidade no universo do marketing, da propaganda, e tem a vulnerabilidade da própria fisiologia humana, que é quando o indivíduo ele desconhece por completo, isso não é informado a ele. Eu nunca ouvi da minha professora de biologia, nunca ouvi da minha professora de ciências que, ou pelo menos não me recordo, ou pelo menos não deram a devida atenção de que meu cérebro ainda estava em formação. Então, eu acho que antes de qualquer coisa, quando a gente está falando de banalização do álcool e de outras drogas, a principal patologia, a principal doença ainda é a ausência de informações. E quando a gente fala de informação e pesquisa, outra questão que eu vejo como assustadora é que tem muita pesquisa plantada, né? E as pessoas repetem no afã de já querer apressar os passos de uma certa informação ou já encaminhar para frente, as pessoas repetem alguns discursos que têm muito mais a ver com crença do que com lógica. Um exemplo disso é que uma taça de vinho por dia, por exemplo, faz super bem para a saúde. Né? O The Lancet, que é o maior periódico médico do mundo, coloca que qualquer nível, qualquer quantidade, melhor dizendo, de álcool que poderia trazer de benefícios para o sistema cardiovascular é infinitamente menor do que o nível de toxicidade, dos prejuízos do nível de toxicidade que o consumo de álcool oferece
ao corpo humano. Então, não existe doses, as ditas doses moderadas. Estamos falando de uma droga, que é uma droga pesadíssima, só que a gente se sente até um pouco bobo da corte em falar que álcool é uma droga pesada. Parece que a gente é um pouco alienígena, é uma coisa de outro planeta, de tão arraigado que está na nossa cultura. Então, o cuidado que a gente teve, apesar de não ser um livro muito longo, um cuidado que eu tive nesse livro, né, do Antes da Saideira, é de trazer um breve histórico do consumo de álcool no planeta Terra e junto, obviamente, com os apelos marqueteiros, né? E veja que é uma discussão que é muito, quando a gente trata desse tema com os pais dos adolescentes, com os pais das crianças. É um tema muito sério, porque pega todo mundo em todas as faixas etárias e todas as classes sociais. É muito comum os pais reclamando do consumo dos filhos e em busca, gastando muita energia em tentar achar os culpados. Né? Gente falando, olha, o Neymar ou o jogador de futebol XYZ, a cantora Ivete Sangalo fazendo propaganda de bebidas alcoólicas, são todos culpados, vão para o paredão. Mas espera lá, antes do Neymar ter aceito, antes da Ivete Sangalo ter aceito, antes dos artistas todos terem aceito, eles, assim como nós, também passamos por um processo muito forte de banalização do consumo de álcool. Eles também receberam, assim como nós, desde muito cedo, vários e vários estímulos, incentivos ao consumo. Né? Ainda mais no caso da Ivete Sangalo, se tratando de um ambiente como a Bahia. E isso, absolutamente tudo influencia, né? Então, eu não vejo necessidade de achar culpados. Eu vejo a necessidade de preencher essa lacuna e observar que não é mais possível, não tem mais campo para isso, a ausência de debate. E só quando a gente abre fóruns como esse, que a gente consegue desconstruir um tabu que é fortíssimo, né, em todas as culturas, não é só no Brasil, né? Tem muitos locais aí que padecem exatamente da mesma configuração, de se banalizar o consumo de álcool. Não é nem só banalizar, é de valorizar o deus álcool, sabe? Em datas comemorativas, as vésperas aí de festas, de carnaval, de ano novo, de Natal, a gente vê a figura do álcool sendo endeusada, né? E muita gente ainda, mesmo que em doses moderadas, isso que é doído para muita gente. É doído para muita gente quando a gente faz a pergunta o porquê das pessoas bebem, a gente já entende que é um aspecto cultural, mesológico, a força, a pressão midiática, tudo bem. Mas para quê? Quais as razões lógicas que te fazem entorpecer o sentido de forma artificial? O que há nos bastidores dessa necessidade? O que há nos bastidores dessa vontade? E, de novo, não estou falando que esteja certo nem errado, mas é a curiosidade sobre si mesmo. É a curiosidade sobre os hábitos, que eu acho que isso é muito sério, né? A gente meio que perdeu, o que eu tenho sentido nessas intervenções, a gente perdeu um pouco do interesse sobre quem a gente é e como que a gente está aproveitando essa relação tempo e espaço. As mesmas perguntas lá que os pré-socráticos faziam na Grécia, né? Quem eu sou, de onde eu vim, o que, afinal de contas, eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo com o meu tempo? Tem um slogan do cartão de crédito Visa, de uns 3, 4 anos atrás, que é Visa porque a vida é agora. Muita gente pegou esse slogan e levou a sério, não, obviamente, só pelo cartão de crédito, mas o conceito dele levou muito a sério. E aí é a vida dos prazeres como se não existisse o amanhã. A pessoa come demais, bebe demais, só vida de prazer. E onde tem levado tudo isso, né? Onde tem levado essa vida do prazer? Onde tem nos levado essa vida do prazer extremo? Então, ao que tudo indica, existe uma ausência de reflexão sobre os nossos hábitos e escolhas.
e o nosso espaço tem sido preenchido por prazeres e situações ainda muito vazias, né, de pouca contribuição em relação ao coletivo. Então, o que a gente gosta muito de falar, né, para os jovens, enfim, para os pais, para os professores, é o case da Islândia. Não sei se vocês conhecem aqui, se vocês já ouviram falar. É um programa da Islândia chamado Embriaguez Natural. Então, a Islândia, até 2016, era um dos locais no mundo mais preocupantes no que diz respeito ao consumo de droga cruzada, né? Dependência cruzada de álcool e tabaco. E eles conseguiram reverter esse quadro a partir do momento que eles levaram um projeto multidisciplinar, um projeto de tratamento daqueles jovens na esfera multidisciplinar. Isso quer dizer que eles envolveram os pais, os professores, psicólogos, sociólogos, antropólogos, professores de educação física, e eles chegaram à seguinte conclusão. Desde que, por isso que a moral nunca deu certo e nunca dará, porque desde que mundo é mundo, o ser humano sempre sentiu vontade de entorpecer os sentidos. Isso é fato. Não sei se vocês concordam, mas a gente podemos nos direcionar à literatura, às literaturas mais antigas. Vamos nos deparar com a questão do uso de entorpecentes. Se é um fato que o ser humano tem essa vontade de entorpecer os sentidos de forma artificial, então por que não utilizar o corpo humano, que já é uma farmácia ambulante, para produzir substâncias, hormônios que deem prazer, e assim o próprio indivíduo é capaz de produzir, né, essas substâncias de forma natural. Então, eles colocaram esse projeto chamado Embriaguez Natural. Se o dia de consumo de álcool nessa dependência cruzada com tabaco era sexta-feira, então, sexta-feira foi o dia em que eles abriram as portas das escolas para proporcionar àqueles jovens atividades extracurriculares, como redação, leitura, contação de histórias, atividades esportivas. Sim, porque quando eu encharco aquele indivíduo de hormônios, né, de substâncias relacionadas ao bem-estar, endorfina, serotonina, ele vai ter muito mais disposição para fazer as coisas. Ele vai estar com bem-estar lá em cima. E ação voluntária, né, trabalho voluntário. Então, a saída do ego, quando eu não fico só pensando em prazer, 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 e me coloco como o topo do mundo, como centro do universo, como centro do cosmos, quando eu estico o braço para outra pessoa, a tendência é que eu tenha mais sentido de vida. Então, de uma forma natural e não com discursos moralistas, que é o que a gente vê muito por aí, ainda, infelizmente, em políticas públicas, desculpa, de uma forma natural, a Islândia conseguiu reverter o quadro. E o que eu tenho sentido nessa trajetória desse projeto que existe desde 2017 é que quando a gente convida os jovens e adolescentes... Lisa, eu tenho uma pergunta para fazer. Pode fazer. É o seguinte, esse projeto do Antes da Saideira, no que ele consiste? Para ficar bem claro para o pessoal, né? O pessoal tentar conseguir entender direitinho como é que você faz a parte efetiva mesmo, a parte prática dele, né? Você comparece em escolas, você comparece em universidade, você conversa com os alunos, como é que funciona isso? Você faz perguntas para eles respondem as questões, ou como é que é esse diálogo, né? Como é que ocorre todo esse mecanismo? Ele ocorre de forma itinerante, então a gente percorre escolas e universidades do país. Escolas a gente já atendemos também o fundamental, mas o principal é ensino médio e universidade. Então são ações presenciais, só no período de pandemia que a gente fez ações online, mas predominantemente são presenciais. Esse contato aí do presencial, para mim, é insubstituível. E o que a gente faz, né? Vou dar um exemplo aqui agora da última ação que a gente está realizando essa semana. Nós estamos
realizando uma ação no Bubas, que não sei se vocês já ouviram falar, é aqui em Foz do Iguaçu, né, uma das maiores, se não a maior ocupação urbana do Paraná. E nós entramos em contato com a comunidade ou com representantes ali de alguma escola, enfim, e a gente convida a apresentar, né, a fazer uma intervenção do projeto antes da saideira sobre a banalização do consumo de álcool. Aí, chegado, né, a gente se apresenta nesse primeiro contato para as crianças ou para os adolescentes, vamos dar o exemplo aí dos estudantes, dos adolescentes, e a gente explica, né, eu tenho um grupo de voluntários comigo, também aqui da Uniamérica, do Centro Universitário, e nós explicamos que o viés do programa é aguçar a capacidade crítica deles, né, porque dificilmente um adolescente vai se tocar do quanto foi pago para o Adam Sandler, né, aquele comediante, aquele ator americano, segurar uma Budweiser num filme, numa comédia americana. Ninguém sabe as cifras astronômicas que rolam por trás, ninguém tem ideia por que as indústrias de cerveja utilizam o jovem como protagonista dos seus anúncios, ninguém tem ideia das razões do que ocorre por trás da permissão, né, de anúncios de cerveja dividindo o mesmo espaço que fraldas. Então, a gente traz para esses jovens, no primeiro dia de intervenção, toda essa banalização do consumo do álcool, pelo viés da publicidade, pelo viés da mídia, dos filmes e tudo mais. Nisso que eu estou falando, parece que é muita coisa, mas não é. É uma meia hora só de fala e depois a gente faz a dinâmica do aquário. Essa dinâmica do aquário consiste em os estudantes para frente, né? Eles em cima do palco, são pequenos grupos de conversa, onde eles vão relatar as razões de consumir álcool. Então, qual o motivo? Por que você acha que as pessoas bebem? E é nesse diálogo, nessa conversa entre eles, que a assistência vai acontecendo. Depois que eles tiveram 1 hora de diálogo nessas rodas de conversa, a gente vai anotando os principais pontos do que eles trouxeram. E o riquíssimo é que cada dinâmica, né, cada intervenção nossa é única. O que tem pontos comuns, tem, mas tem sempre aquela característica personalíssima daquele grupo, daquela escola, enfim. No dia seguinte, a gente convida a turma a nos ajudar, para eles mesmos, se eles fossem publicitários. Então, antes da saideira tem toda essa pegada da comunicação. Se eles fossem publicitários, se eles fossem comunicadores e precisassem elaborar uma campanha de conscientização para mexer aí com a cognição do povo, para mexer com a turma, né? Para mexer com as crianças, com os adolescentes, para mexer com a sociedade. Quais as ideias não poderiam faltar? Então, a gente dá o material para eles elaborarem essas campanhas, e essas campanhas acabam servindo ali para ficar de decoração ali na própria escola. Então, o que eu tenho sentido é, quanto mais nessa parte de política pública, quanto mais a gente der a voz a esses jovens, quanto mais nós tivermos aí vontade de escutá-los, melhores serão as nossas atuações enquanto, né, voluntários desse tipo de projeto. Então, é bem prazeroso. E foi uma mudança, né? Eu comecei o Antes da Saideira completamente sozinha e na figura de palestrante. Então, eu falava muito mais do que eu via. E depois inverteu. A prática foi me ensinando que eu deveria falar menos, escutar mais. E depois da segunda, porque são 4 intervenções, né? Uma seguida da outra. Depois, no último dia, tem confraternização, tem diário das emoções, enfim. E a gente vai falar de álcool e publicidade no primeiro e no segundo dia. Depois, a gente nem fala mais a respeito de álcool nem droga, porque a gente começa a adentrar o universo das emoções e dos sentimentos. Então, o que tem por trás daquela banalização do consumo de álcool, né? O que tem por trás de cada núcleo familiar, o que tem por trás do pai que ainda hoje, né, a gente tem visto com muita frequência, os pais que pedem para os filhos tomarem ali a espuminha da cerveja ou fazem a sangria, que é a mistura do suco de uva com o vinho, aliás, mistura do vinho com a água e com açúcar.
Então, o interior do Brasil, interior do Paraná, enfim, as questões estão muito mais próximas do que a gente possa imaginar dessa badanização, em todas as classes sociais, em todas. Uma queixa muito comum nas palestras antes da saideira é: meu filho está bebendo e eu não sei o que fazer. Aí a pergunta, né, a devolutiva: mas o que você bebe? Ah, não, eu bebo um pouquinho com o meu marido e tal. Não, eu não perguntei a quantidade. Você consome álcool dentro da sua casa? Então, mexer com esse conjunto de crenças, né? Hoje o principal, o relato que os jovens têm passado para nós é que o principal incentivo ainda é dentro de casa, é no núcleo familiar. Agora, quando é perguntado para os pais, né, a respeito do consumo, isso mexe demais, mexe muito. Então, às vezes, né, e nós aqui todos, como trabalhamos com esse tema da lucidez, de tentar trazer uma perspectiva mais lúcida, mais sóbria para as pessoas, a gente já deve ter identificado que quando existe, muitos casos, né, quando existe um adolescente, um jovem apontando um consumo exagerado, pode ser um convite para revisão de valores em todo aquele núcleo familiar, em todo aquele grupo. Pode ser um pedido de ajuda para todas as pessoas que lá estão. E ninguém está falando só de álcool, não. É questão de perspectiva e sentido de vida, né? Qual é o sentido de vida? Qual que é o sentido, as razões lógicas para eu querer me entorpecer de forma artificial? Né? Quais as emoções, quais as necessidades que lá estão escondidas e que eu estou querendo fingir que elas não existem? Uma coisa que a gente fala bastante é a valorização do tempo, né, pessoal? Ontem, eu, pelo menos, posso garantir que o tempo passa muito rápido. Eu estava lá brincando de boneca, brincando de professora. Hoje eu estou aqui numa palestra do Instituto da Federal com vocês aqui para falar sobre pesquisa de álcool e outras drogas. Então, quer dizer, é tudo tão rápido. E o que a gente está fazendo em relação ao nosso tempo? Essa é uma pergunta que a gente faz com bastante frequência, né? Somos livres para escolher, mas somos eternamente ligados, né, às consequências dos nossos atos. E isso é duro, né, para os pais ouvirem. Isso é muito duro. E quando a gente está batendo nessa tecla do glamour em relação ao consumo de álcool, principalmente agora, né, nas festas de final de ano. Pais entristecidos porque os filhos estão consumindo, mas eles mesmos não conseguem deixar de lado o consumo aí de bebidas alcoólicas. Então, é muito mais delicado do que a gente possa imaginar. E eu deixo aberto aí para vocês, para outras perguntas, aquilo que vocês quiserem colaborar. Vocês fiquem muito à vontade, senão eu vou ficar falando aqui até ter chega. Isabela, você comentou, já abro lá para o Jair, que levantou a mãozinha, você comentou sobre a questão da propaganda, e você é da área. Eu queria que você esclarecesse, alguns anos atrás, eu ouvi uma informação a respeito de mensagens subliminares, que um exemplo trazido dentro dessa informação era que num filme de cinema, um pequeno recorte de um quadro da filmagem, que eu acho que para você ter uma imagem onde a visão do ser humano consegue perceber aquela imagem, você precisa de alguns quadros dessa imagem contínua. Então, parece que 16 quadros da imagem quase que igual uma outra, para que a pessoa consiga ver aquela imagem. Então, assim, por isso que o rolo agora não sei mais como que é o rolo do cinema, né, que passava o filme. E eles pegaram
um desses recortes, um desses quadros, e colocaram a imagem de 2 produtos que um informava: tome Coca-Cola. E no outro, mais adiante, coma pipoca. E eles, ao final do filme, quando terminou, as pessoas saíram e foram comprar pipoca e Coca-Cola. Começaram a chamar isso de mensagem subliminar, ou seja, aquela que nós não conseguimos visualizar e não conseguimos, de fato, a nossa mente, ela grava, né, uma imagem muito instantânea. Um outro exemplo que também veio na época era assim, que nos supermercados, no meio de uma música tocada suavemente, tinha uma mensagem muito sutil falando: não roube. Ou seja, eu escutei muito isso, né, desse tipo de mensagem, dizendo que isso era incorporado dentro de algumas iniciativas para que as pessoas pudessem consumir. E eu vejo hoje que não precisa de mensagem subliminar, né? Hoje está escancarado a questão do consumo do álcool, está ali. Porém, de certa forma, a imagem que fica gravada no inconsciente de um adolescente, de uma criança, e até nossa, né? Porque você começa a passar muito no intervalo de um filme, de um jogo de futebol, algum produto, parece que dá vontade de você comer pipoca, por exemplo, né? Puxa, você assimila algumas coisas. Você tem essa informação para a gente de que isso é realmente, de fato, algo que ele traz uma informação de realmente fazendo com que as pessoas... Porque a propaganda, como dizia, né, é a alma do negócio, né? Se você não anuncia, se você não mostra, parece que as pessoas, né, não percebem o seu produto. Sim, mas tem, antes de colocar, eu falo isso no livro, né? Antes da gente colocar os publicitários na berlinda, vale a gente ter um olhar atento para a banalização do consumo de álcool na história humana, né? E entra também o aspecto de crença. Não é porque nós fomos grandes bebedores por séculos e séculos e séculos que a gente não é capaz hoje de questionar um hábito, né? Porque a gente ficou centenas de anos fazendo uma grande bobagem que a gente hoje não é capaz de questionar isso, né? A gente não precisa mais repetir algo que a gente está vendo que não faz bem. Mas da publicidade, né, da propaganda subliminar. Hoje, a técnica da propaganda subliminar escancarada, ela é proibida, terminantemente proibida. Não é mais permitido, mas existe, obviamente, muitas formas da gente maquiar, né? Existem estratégias para maquiar até o uso da própria publicidade subliminar. Mas se ela for identificada como tal, se for categorizada como tal, ela não é permitida, ela é proibida. Agora, foi o que eu falei, né? É um avanço, mas em contrapartida, o que fazer com um aparelho psíquico de alguém que já recebe informações positivas em relação ao consumo do álcool desde os 2 anos de idade? Desde 2 anos não, né? Desde da vida uterina. Enquanto o neném está lá, a mãe está assistindo TV e já vem aquelas informações. Isso quando a grávida já não consome um pouco de bebida alcoólica. Antes de nascer, a pessoa já vai construindo uma visão favorável ao consumo de álcool. Então, veja como é um assunto delicado. Porque se a pessoa antes de nascer já recebe esses incentivos todos, para chegar alguém lá e, né, o jovem lá tem 16 anos de idade, aí eu chego para falar que pode ser o contrário, pode ter existido um investimento muito grande durante toda a vida dele para que ele pense que ele é livre e ninguém que se meta na vida dele porque ele bebe o que ele quiser, é muito complicado, né? Porque foram anos de incentivo para chegar uma pessoa ou para chegar um grupo de pessoas de um projeto chamado Antes da Saideira para tentar fazer algum tipo de esclarecimento. Então, realmente água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. É uma sementinha que a gente tenta plantar
na cognição da turma aí a respeito de lucidez. E não pode, voltando para a propaganda subliminar, né? Eu ainda acho super impactante essa questão acho extremamente impactante as propagandas de cerveja hoje estarem dividindo espaço com outros produtos em horários abertos. Acho isso temeroso, acho isso preocupante. E também essas propagandas que eu acho que são muito mais sérias que a subliminar, que você mencionou, Rubens, é essa das comédias americanas, né? É o ator, são os jogos, os videogames, são as séries do Netflix, são, assim, eu gosto muito de assistir série, mas raras são as séries que não tem essa questão da taça, da bebida, é tudo muito glamuroso, né? Isso assusta demais, tanto quanto qualquer outra propaganda subliminar, na minha opinião, né? Isso na minha visão. Nós estamos aqui com Isabela Colares, que é jornalista publicitária, professora, escritora, trazendo o tema Antes da Saideira, um debate sobre a banalização do consumo de álcool. Nós estamos abrindo para perguntas, eu vou passar para o Jair, mas eu também tenho mais algumas questões aí que me intrigam na questão da propaganda. Jair, boa noite, fala de onde você está falando, quem é você? Boa noite, jornalista Isabela, boa noite, nosso coordenador, professor Rubens, a Sônia, demais colegas. Eu estou aqui em Floresta, na região metropolitana de Maringá, Paraná. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para a jornalista Isabela sobre a questão da politização da questão do álcool, porque, como foi dito aí, a banalização é tremenda, né? E o próprio professor Rubens falou que a legislação realmente ela não dá sustentação. Então, passando para o lado político da coisa, nós sabemos que as políticas de abordagem não existem, a ausência, como a própria jornalista Isabela falou, a ausência de debates também não tem, mas a coisa ela é tão grotesca, e tão grande e tão assustadora, que às vezes a gente acha que é uma mesmice, né? Não é normal está acontecendo. Então nós temos uma pessoa muito importante que todo mundo, acho que os brasileiros conhecem muito bem, que é o ex-jogador da seleção brasileira e jogador do Corinthians, né? Sócrates, que morreu de cirrose hepática. E ele era médico, né? Não era um simples jogador, um boleiro, era médico. Então, a ausência de políticas, você que é jornalista, é bem experiente, a ausência de políticas públicas nessa questão da etilização, a banalização do álcool, você não acha que é muito fraco para um país igual o Brasil, que existem inúmeras usinas que produz álcool e produz bebidas alcoólicas em demasia, e realmente, como o próprio professor Rubens, que foi no coordenador em 2015 a 2016, quando me formei como dependente químico, como técnico, existiam muitas CAPs AD, e hoje existem muitas, mas não existem os profissionais ali dentro. O professor Rubens sabe que ele formou muitos técnicos, muitos profissionais, e não estão exercendo os cargos. Para você, o que você acha dessa política pública? Existe uma ausência nesse meio que você vive aí, ou vice-versa, jornalista? Então, não sei se me entendeu. Sim, com certeza, Jair. Eu não sou muito adepta a ironias, mas eu não vejo como me apoiar em outra palavra senão piada, né? É uma piada, não tem investimento. A gente acompanha, né, o lobby da Ambev no Congresso Nacional. Em 2018, eu tive a oportunidade, bom, eu conto isso no livro, até por razões de estar ao vivo, enfim, eu não sei onde que a gente vai publicar esse material, mas a questão é muito mais séria do que a gente possa imaginar, muito mais séria. Mas eu também fico pensando o seguinte, Jair, como a vida é curta e a gente tem muito trabalho pela frente, verdade, não vale a gente gastar a nossa energia reclamando, é fazer a nossa parte,
fazer a nossa parte, leia-se, não desistir, cobrar do poder público aquilo que a gente acha que é viável, claro, mas utilizar mais o nosso tempo construindo políticas ou construindo formas de chegar onde a gente precisa chegar, porque tem muita gente precisando de ajuda, muita gente. Uma forma que eu acho, um passo que a gente vai dar enorme, estratosférico, é quando a gente assumir que é necessário levar em consideração a saúde emocional dentro da grade curricular dos colégios, né, das escolas. Isso é fundamental. Pessoas que não se conhecem, isso não só os adolescentes, crianças e nós adultos. Quem não se conhece está muito mais vulnerável. Se eu dou as ferramentas, se eu ofereço o convite para que essas pessoas se conheçam mais, elas terão muito mais segurança para optar se bebem ou se não bebem. Então, não é um diálogo de levantar bandeira contra o álcool. O que, se nós queremos levantar alguma bandeira por aqui, é a bandeira do autoconhecimento. Se eu tenho certeza quem eu sou, o meu poder de decisão de se eu bebo ou se eu não bebo, ele é maior e ele passa a ser respeitado. Não é uma ação covarde. Hoje o que existe é uma ação covarde, porque pessoas que não se conhecem, a gente só oferece o discurso positivo em relação ao álcool. Então, a vulnerabilidade é muito maior. O que a gente deveria, no dia de hoje, a meu ver, é fazer um pedido de desculpas para todas as crianças e jovens desse país. Desculpas pela vulnerabilidade que vocês se encontram, desculpas pelo descaso em relação a gente não ter oferecido a vocês ferramentas para se conhecerem mais. Já imaginou se um curso de filosofia fosse ministrado já nos primeiros anos, né, lá no ensino fundamental? Então, até que ponto não existe também uma ausência de interesse para que essa turma fique cada vez mais vulnerável, né? Marionetes ali do Carnaval de Olinda. Acho que o Péricles quer falar, né? Jair, alguma coisa? Péricles? Oi. Não é só para a Isa, também para o Jair Floresta, né? Mas dentro da epistemologia a gente vê várias políticas públicas a favor da abstinência, tá? Que podem ser adotadas. Não dá para contrariar, eu acho, a massa publicitária que tem a favor do álcool, né? Ou toda essa onda, vamos chamar assim, todo esse volume que é direcionado ao consumo do álcool. Mas dá para a gente começar a movimentar, fazer um movimento no sentido da abstinência, né? Então, por exemplo, aquela questão de se eu apresentar um toxicológico para o patrão, quer dizer que nos últimos 3 meses eu não usei drogas nem álcool, então eu poderia aumentar o meu salário em 10%. Se eu apresentar um toxicológico para o meu plano de saúde, um toxicológico negativo, quer dizer que o risco que o meu plano corre por eu não usar drogas e álcool é menor, o risco de utilizar o plano de saúde, então eu poderia ter um desconto no plano de saúde. Ou eu poderia ter também, apresentar um toxicológico para o seguro do veículo, já que eu não dirijo o veículo embriagado, e ter um abatimento no seguro do veículo. Também posso ter abatimento nos valores tributários para bares e restaurantes que não vendam bebida alcoólica, né? Eles teriam valores reduzidos de tributação, por exemplo, né? Então, existem vários mecanismos, né? A própria punição, em vez de apenas punir quem, por exemplo, bebe e dirige, se a pessoa for receber alguma multa de trânsito, alguma notificação, ela pede para fazer o bafômetro ali, o etilômetro, né? E dando um resultado negativo, ela tem um abatimento de X% no valor da multa. Então, porque ela não ingeriu bebida alcoólica, entendeu? Então, todas essas políticas e muitas outras que tem, né? De centros abstêmios e tudo mais que a gente poderia fazer, basta fazer um rol, né? Uma lista de locais onde não se vende bebida alcoólica, ou não se consomem bebidas alcoólicas, né? E nesses locais terem abatimentos tributários, isenções tributárias, né? Ou certas benesses, né? Para conseguir alvarás de funcionamento e tudo mais, prioridades em filas, né? Na prefeitura e por aí vai.
Tá? Isso é genial, Péricles. Não é a primeira vez que você passa esse leque aí de possibilidades. Eu acho que o que está faltando mesmo é a gente colocar a boca no trombone das vantagens de se manter lúcido. Qual que é a vantagem de eu não ir com a turma? Qual que é a vantagem de se manter lúcido? Qual que é além de todas essas que a gente sente na própria da nossa própria fisiologia, na nossa cognição, no entendimento, sentido de vida, que estímulos o Estado me dá para eu permanecer lúcido? Parece uma visão. Tudo que você falou, para mim, tem todo sentido. A gente só tem que colocar mais a mão na massa nesse aspecto para saber se a gente está sendo um pouco ingênuo ou se realmente a gente vai conseguir. Eu só vou saber se eu estou sendo ingênua, se a nossa visão de assertividade nesse caso é ingênua ou não, se a gente começar a movimentar os nossos pauzinhos. Então, de não deixar isso esmorecer, da gente começar a conversar mais sobre isso, do que a gente pode fazer, né? Larissa. Oi, boa noite, tudo bom? Oi, Lari! Tudo bom, Isa? Tudo de você? Tudo bem também. Eu conheço a Isa, conheço o projeto dela, gosto bastante da ideia, enfim, conheço a epistemologia. E, na verdade, era bem sobre isso mesmo que eu ia falar, que no livro ela comenta a parte sobre o pão e circo, né? Então, esse consumo excessivo do álcool, essa coisa de deixar as pessoas dentro de um cabresto, né? E essa ideia do pão e circo, que é o que vocês estavam falando agora ali, né? Que a Isa acabou de comentar mesmo. Sim, exatamente. Que ela faz menção no livro também. Então, acho que, não sei se ela quer falar sobre isso também um pouquinho, enfim, que era o que a gente está falando aqui, né, agora. Eu acho que o fundamental é a gente relacionar essa questão da vulnerabilidade com a falta de conhecimento sobre si mesmo. Isso engloba todos, né? Não apenas as pessoas que a gente está realizando algum tipo de assistência, mas nós mesmos. Por ser um termo, uma expressão muito recorrente, muito frequente de autoconhecimento, é capaz que a gente também tropece na banalização, e que não deveríamos, porque, para mim, pelo menos, é o cerne da coisa. Eu tenho tido ganhos ali muito, muito significativos na minha vida e na vida das pessoas que estão no meu entorno, a partir do momento que eu me debrucei de forma mais genuína nesse aspecto de conhecer melhor como eu funciono, né? E como é prazeroso a gente despertar essa questão nos indivíduos, nas pessoas. Pessoas que não se conhecem ficam mais vulneráveis. Então, além de... o que eu imagino, assim, o meu sonho de consumo é que, além de uma estrutura super bem feita, né? Uma grade curricular extensa ali das disciplinas que a gente já conhece, ter essa oportunidade, dar essa oportunidade aos indivíduos, para que eles conheçam mais a filosofia a fundo, né? Sejam filósofos aí desde cedo, que não sejam podados, que realmente queiram se conhecer mais. Uma coisa interessante, nós tivemos aqui o Rafael Mestres, é um psicólogo, ele escreveu um livro, e eu trabalhei o tema do livro com os meus alunos. E, pasmem, os alunos do Instituto são adolescentes de 14 até os seus... Nós temos maiores de idade à noite, mas até os 17 anos nós temos de dia. E nós fizemos apresentação de banners com diversos assuntos sobre o problema da substância, né? O efeito da substância no organismo, a causa e tal. E um dos trabalhos foi o tema do livro do Rafael Mestres. O tema é Não Dá Nada, né? E está escrito no livro assim, maconha. E eu instiguei isso até como algo para as pessoas olharem e ver, olha lá, eu não falei que não dava nada, né? Então, assim, o tema desse banner era maconha, não dá nada. E, na verdade, quando você fazia a leitura, você percebia a implicação, né, que tem a causa da substância. Claro, a gente pôde trabalhar isso com os alunos que estavam chegando para ver os banners nas salas de aula, com os próprios alunos e tal, mostrando a realidade do consumo da substância.
E a gente percebe que a propaganda também, né, de você, o aluno que fala bem de algo, né, que você vai lá e busca aquele algo que fez bem para alguém, né? Pô, então toma isso, que isso é legal, né? Então é aquela falsa propaganda que instiga, às vezes, o adolescente, que ele está divulgando algo que para ele fez bem, entre aspas, mas ele não sabe todo o prejuízo que ela vai causar. E é a mesma coisa que está acontecendo com a maconha, né? As pessoas estão divulgando algo sem saber a real causa do seu efeito no organismo, no cérebro, e principalmente dessa garotada aí, do adolescente. Então, assim, o álcool, ele vem, né, trazendo enormes prejuízos, porque está cada vez mais sendo consumido numa idade mais jovem. Já teve, né? Sempre existiu isso, mas parece que a banalização mesmo está fazendo as pessoas consumirem muito, e parece que a maconha está indo no mesmo ritmo, né? Como outras drogas têm vindo, mas o adolescente, quando você entra numa sala de aula e fala, eles falam assim, aí lá vem aquele tio careta falando sobre algo que ele não sabe, né? Ou alguma coisa nesse sentido. Né? Mas Rubens, aí é que está o negócio. A gente tem muita coisa para aprender com esses caras também. A gente hoje é obrigado a sair da nossa zona de conforto, porque a maneira como a gente atuava com os adolescentes funcionou até um determinado ponto. Hoje a gente também é obrigado a se reinventar. Na verdade, eu penso, tá? Pode ser que eu esteja errada, vejam aí se faz sentido para vocês, mas que o aprendizado ele é um aprendizado conjunto. A gente hoje se vê obrigado a ressignificar muito da nossa postura dentro das salas, dentro dos ambientes de palestra, de intervenção, de diálogo. O meu aprendizado que eu compartilhei com vocês e reforço foi a possibilidade de escutar mais, para não ser a tia moralista lá na frente, que esse tipo de abordagem, eu falo por mim, tá? Quando faziam comigo, entrava por um ouvido e saía pelo outro. Quando a gente dá a oportunidade da fala também para os adolescentes, a gente aprende muito sobre o contexto atual e sobre como o impacto dessas emoções e sentimentos tem relação direta com o consumo ou não consumo de drogas e de álcool e outras drogas, né? Então eu vejo que é muito por aí, é um aprendizado frequente e eterno, né? A gente tem muito que aprender. Quando você abre esse canal, você tem pessoas que vêm buscar, né? Puxa, porque tem uma confiança. Eu acho que isso é muito importante também dentro do aspecto de você, no momento que você está com o objetivo de estar ali orientando, você também poder ouvir. Isso é muito positivo. Deixa eu só seguir aqui a sequência. A Sônia levantou a mão, Laércio, depois o Sovinski. Sônia. É uma pergunta que eu recebi aqui no WhatsApp, Isabela. Uma pessoa está pedindo por que a codependência é pior do que a dependência do álcool e outras drogas? Quer dizer assim, ele tem interesse em saber que a gravidade, talvez, da doença da codependência da família é muito pior do que o uso e o abuso da substância. O que você tem a dizer? Então, o Antes da Saideira, pessoal, ele é um projeto mais ligado à prevenção, o aspecto da prevenção. Eu não tenho tanta tarimba para falar da dependência em si, de codependência. O que sei da minha experiência pessoal, tá? O que eu observo e das questões também que eu li. E quem puder, vocês todos aqui especialistas, podem me ajudar nessa. Mas é a questão do indivíduo se anular, isso é seríssimo. A partir do momento que você abre mão da sua própria vida para outra pessoa, então temos dois indivíduos doentes. É mais ou menos isso que eu imagino, que eu sinto, né? Que tenha lógica. Se eu abro mão por completo da minha própria existência,
dos meus sonhos, dos meus projetos de vida, de um sentido maior, para ficar 100% focado na figura do dependente, seja ele meu filho, meu esposo, enfim, eu estou me anulando. Então, são duas vidas aí que estão entrando num processo de patologia intenso. E essa anulação não é sadia, né? Não é um amor, a manifestação de amor e de sentimentos elevados também inclui você se tratar bem, você se incluir no processo. Você é tão importante que a outra pessoa, né? Então, eu vejo mais essa doença relacionada, né? Essa patologia, melhor dizendo, relacionada à anulação. Por isso que ela é séria, tanto quanto a do dependente. O que vocês acharam da resposta aí, Péricles? Fui assertiva? Faltou alguma coisa? Coloca aí. Dentro da abstemiologia, a gente também não fala em codependência, a gente fala em coabstinência, né? Em fenômenos de no coabstêmio e no fenômeno da coabstinência. Tem vários fenômenos, abstinência paralela, abstêmios por trauma e por aí vai. Então, a gente estuda outros fenômenos, né? Pessoas que ajudam a gente a manter a abstinência, ajuda a gente a se manter fora desse consumo de drogas ou álcool. E a grande maioria dos coabstêmios, ou dos que conseguem ajudar a gente, normalmente não vem da codependência, tá? Então, o que eu vejo são muitos dependentes que se tornam abstêmios, mas eu vejo poucos codependentes que se tornam coabstêmios, né? Sim. E eu vejo muito, inclusive, codependente que consome, né, drogas ou álcool e que nunca interrompe esse consumo porque fica naquelas fases de mero usuário abusivo e como não é adicto, então ele não vê necessidade de interromper. Então, isso ocorre, infelizmente. Mas existem vários fenômenos como abstinência paralela, abstêmios por trauma, o efeito Wundermitta. Então, tem vários fenômenos de coabstinência que são muito interessantes. Mas da codependência em si, a gente não mergulha muito. Mas é extremamente delicado, tá? Por que é delicado? Porque o codependente, normalmente, ele tem um vínculo muito forte, tá? Ele pode usar esse usuário como muleta, tá? Como justificativa para vários fracassos na vida dele, pessoal, e também ele pode se convalescer dessa situação, pode se aproveitar dela e por aí vai. Tem várias situações, né? E por ele em si não estar consumindo drogas ou álcool de forma excessiva, não ter a dependência, ele não vê que precisa realizar mudanças, né? Então é muito complicado, né? O que eu recomendo é assim, surgiu um codependente, amor exigente, sala de AA, sala de NA, então eu encaminho para esses mecanismos adequados, tá? Muito bom, Péricles. Ô, Rubens, eu só peço a permissão tua e do pessoal, eu não vou poder me estender muito, porque os meus alunos estão esperando. Então, a gente poderia, se você me permitir, se todos me permitirem, a gente terminar aqui com um ciclo de perguntas, e eu gostaria muito da gente ter outras oportunidades, aí com um pouco mais de tempo, e porque eu estou achando muito prazeroso, está muito agradável aqui com vocês. Ok, pode ser sim. Claro, teu compromisso, né? Nós temos, eu acho que, logo aí eu abro, então, para o Laércio e para o Sovinski, mas eu agradeço, Isabela, pela tua participação, sei que você tem aula agora, né? Nós vamos ter o link aqui depois no YouTube, para que vocês possam estar acompanhando, mas fica aí o convite para uma próxima vez você vir falar mais sobre o teu trabalho, sobre a atuação, né, nesse trabalho que é aí significativo com prevenção. Eu acho que é fundamental você já desde cedo estar ensinando as crianças os riscos, né? Não só o risco que tem dentro de casa, choque elétrico, acidente, etc., mas os riscos reais da vida, né? Hoje a gente só vê a propaganda da questão do álcool quanto a questão do acidente, né? Não beba, se for dirigir, não beba. Quer dizer, então, se você não for dirigir, você pode beber? Então, parece que é uma coisa meio que, assim, maldosa, né? Então, quer dizer que se não for dirigir, eu posso beber. Parece que eles estão dizendo isso, né? Não, se for dirigir, não bebo. Então, o inverso... então, assim, muito obrigado.
você quer falar, se despedir, fique à vontade. Daí... Tinha mais alguma pergunta? Eu tenho o Laércio que levantou a mão. Então, Depois o Sovinski ali, mas o Sovinski eu sei que fala bastante, talvez. Já deixo você falar, Sovinski, mas então, Laércio, pergunte rapidamente. Então, boa noite a todos, né? Obrigado pela oportunidade. Se você quiser encerrar, Isabela, não tem problema, que eu estou acompanhando vocês desde o início. Você falou que ia passar 15 minutos, então se você quiser encerrar e deixar para uma próxima, não tem problema também, né? Eu só queria fazer um comentário mesmo, porque o comentário pode responder se sim ou se não. Tá. Sim. Tá bom. Eu trabalhei na Antártica, em Jaguariúna, né? Na época não era Ambev ainda. E eu fiquei lá 4 anos e meio. E a forma com que eles nos tratavam era muito boa, principalmente no incentivo, né, de que a gente pudesse continuar, aprendesse a beber e gostar daquilo. Nós tínhamos uma caneca de chopp para cada funcionário, de 600 ml no final do expediente, que a gente poderia tomar gratuitamente todos os dias, quem quisesse beber. Né? Caramba, cara! Então me chamou bastante atenção esses comentários, né? E daí, na época, como a empresa era uma multinacional e ela estava chegando no Brasil com máquinas da Alemanha, a Krones, né, que chamava na época, surgiu muitas pessoas famosas fazendo propaganda das cervejas. E uma delas que destacou muito na época foi a Bavária. E o Leandro e Leonardo, o irmão ainda era vivo na época, né, eles faziam uma música que chamava muita atenção. Eu, como jovem, solteiro, ganhando um salário bom, porque era uma multinacional, então eu ganhava um salário razoável, né? Eles cantavam uma música que falava assim, né? Hoje é sexta-feira, chega de tristeza, eu tô de saco cheio, eu tô pra lá do meio, com a minha cabeça. Aí, por aí vai, né? Que era diversão, Bavária, 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 Bavária. Então aquilo, hoje quando eu vejo a cerveja, a lata da Bavária, então é uma coisa que me vem na cabeça na hora, aquela música, então aquilo me empolgava muito, e eu, infelizmente, acabei entrando para a dependência química, né, depois disso, e consegui. Hoje, graças a Deus, eu não bebo mais, né, eu procuro, eu me desvio, estou bem, graças a Deus, mas foi uma coisa que marcou muito, e eu passei a beber muito. Eu trabalhava, eu fazia 3 horários, uma semana de manhã, uma tarde e uma noite, era o 6x2, mas girando, e qualquer horário que eu estava, então eu chegava e eu bebia, porque eu podia, eu trabalhava na enchedora, a máquina que enchia as latinhas. Então, aquilo para mim era ensurdecedor, aquela música, nas sextas-feiras, principalmente, era tudo muito ensurdecedor. É uma bandeja dos manjares, né, vamos dizer assim. Só isso, eu gostaria de agradecer a vocês todos aí pela oportunidade. Laércio, é a famosa mensagem subliminar que o professor Rubens falou, Isabela. Laércio, eu que agradeço você ter compartilhado. Isso para a gente vale, assim, diamante um relato como esse. Provavelmente eu vou pedir aí para a gente poder conversar depois, para ver o que é possível fazer, né, em relação a um depoimento tão bom aí, tão verdadeiro de quem passou realmente pela experiência, porque o discurso, ele é muito glamuroso, né? Eu tive a experiência também eu já estava atuando antes da saideira, recebi um convite da Heineken para atuar numa campanha de conscientização em relação ao uso do álcool exagerado entre os adolescentes. Qual não foi a minha surpresa em descobrir que as intenções não eram nada positivas. Eu não sabia até então que a Heineken detém a patente de várias outras cervejas. E uma delas é a Amstel. Aí o que acontece? A cerveja Heineken, o público-alvo dela, da marca Heineken, não da cervejaria, da marca Heineken, são pessoas a partir dos 30 anos. Como a turma não estava conseguindo se formar, chegar, né, porque já estavam enchendo a cara, ou morte prematura, ou a questão da doença do alcoolismo já instalada, eles começam a fazer o trabalho de prevenção. Partindo do público-alvo que foi desestruturado, é que eles começam a fazer um trabalho maior ali de prevenção. Então, dourar a pílula, colocar panos quentes, é uma estratégia que há muito tempo tem sido utilizada, né?
E, assim, só realmente quem passou por um processo tão sério como foi o seu, de estar trabalhando lá na empresa, né, que tem autoridade, que você tem toda a autoridade para falar no dia de hoje o que esses nossos amigos são capazes aí de fazer, né, as estratégias marqueteiras. Pessoal, tem que, infelizmente, porque por mim é um assunto que eu tenho muito prazer em falar, acho extremamente assistencial. Eu gostaria muito de contar com a ajuda de vocês. Estamos aqui com 21 pessoas, de vocês, não sei se todos aqui têm Instagram, mas a gente tem o Facebook do Antes da Saideira, para vocês seguirem, curtirem nossas postagens, acompanharem um pouco do nosso trabalho. É só colocar Antes da Saideira lá no Facebook que vocês já vão encontrar. O Instagram do Antes da Saideira, é só colocar Antes da Saideira que vocês já vão encontrar também. Seguir lá o Antes da Saideira no Instagram. Nós temos a página do Antes da Saideira, que é antesdasaideira.com.br. Se você clicar lá embaixo, vai estar um link para você adquirir o livro. Eu pretendo, porque com a pandemia eu lancei em 2020, eu pretendo lançar esse livro em dezembro, estarei em Curitiba. Pretendo fazer o lançamento aí em Curitiba. Eu queria muito que vocês estivessem comigo, né? Para a gente poder conversar melhor, enfim, saber mais detalhes aí desse livro, né? Das razões de eu ter escrito ele. Isabela, você é da onde? Eu nasci em Curitiba, só que hoje eu moro em Foz do Iguaçu. Ah, beleza. Avisa a gente, que a gente vai ter o prazer. Legal, top, muito bom. Fique muito à vontade. Sovinski, daí fique à vontade para ir para sua aula. Sovinski, por favor. Olá, Rubens. Boa noite, Isabela. Aí, eu gostei. Desculpe que eu estava numa outra live, depois estava dando problema no meu Meet aqui. Consegui entrar em tempo hábil ainda, mas aí um prazer em conhecer a Isabela e também pelas palavras que foram colocadas aí. Rubens, aí o Laureano, aí a Sônia, né, Sônia? Obrigado por ter passado o link ali, que eu estava meio perdidão. Eu sou da Pastoral da Sobriedade. A Pastoral da Sobriedade trabalha com codependente. E eu sou um deles, eu sou um codependente químico em recuperação só por hoje, graças a Deus. Porque a dependência química não tem cura, o ser humano tem, se ele quiser. E eu aprendi dentro da Pastoral da Sobriedade, que nasceu para atender o dependente e o codependente, são os 5 que sofrem com a droga. E aprendi também que a abstinência é o comprimento do meu braço. Além do meu braço vem a sobriedade. É a sobriedade para dormir, é a sobriedade para conversar, é a sobriedade para se alimentar bem, é a sobriedade para saber a hora que você pode falar e a hora que você não pode. Então eu passei por um curso muito forte da formação de agente da Pastoral da Sobriedade, e como um pai codependente químico, e eu sou da área da prevenção, palestrante aí já com mais de 25 anos, na prevenção, quando eu vi com meu filho com 14 anos. Então eu tive, graças a Deus, um laboratório dentro de casa com meu filho. E com meu filho eu aprendi muito com respeito a essa, de você ser o codependente, e não ser o codependente bengala, que foi muito bem colocado aí. É saber não ser manipulado, é saber ditar as normas, é saber correr atrás, estar junto, próximo, para propor o tratamento. E graças a Deus o meu filho aí, que não foi 1 ano nem 2, foram 25 anos de luta, para chegar a cair a ficha. Eu posso falar também que na prevenção eu aprendi também aí várias passagens de palestras, e que um dia lá na CLBB os bispos levaram falar comigo e falaram assim: Sovinski, trabalhe com a emoção, trabalhe com o seu testemunho, porque eu completo aí 37 anos de sobriedade, só por hoje, graças a Deus, longe do álcool e do tabaco. Então eu passei também pelo álcool, e hoje eu vejo no meu laboratório com meu filho, que foi um dependente químico, que está em recuperação só por hoje, graças a Deus, SPH, eu vejo nos meus netos e netas que nós conversamos sobre dependência química, droga lícita e ilícita, desde o primeiro aninho de idade. Desde o primeiro ano de idade, inclusive fiquei surpreso que eu sou chamado muito para fazer palestra em CEMEI. Então eu vi com as minhas netas aqui, 4 netas e um neto, o meu neto com 23 anos, ele falou: vô, eu não quero saber de álcool. Nós já perdi meu padrinho com 42 anos de álcool, e perdemos um sobrinho com 37 anos de álcool. Então a experiência que a gente traz também nessa parte da trágica, né?
e ver o pai, né? O pai não era usuário de álcool, era usuário só de tabaco, maconha e o crack, né? A cocaína. E mais vendo, e eu falo para os meus netos, eu falei, olha, eu passei por isso, é difícil, gente. Você chegar e ficar tremendo, não conseguir mais trabalhar direito, você tem que quebrar a rotina, né? Você tem que quebrar essa rotina, se servir de outros locais, procurar preencher este lado de vício para um lado melhor, um lado que você possa ser correspondido melhor, e procurar sempre, não só pelos outros, com autopiedade, mas você se levantar e procurar realmente procurar ajuda, falar e que querer essa ajuda. E a família é muito importante, sabe? Um amigo é muito importante. Eu tive amigo muito importante, a minha família fica muito importante também nisso, mas eu me vi no espelho que eu estava derrotando a minha família, não só eu, sabe? Então, aí nessa minha caminhada de prevenção sobre drogas, quando você vê a questão da sobriedade, e vem muitas famílias, vêm até nós, nas nossas salas, ali com o máximo 10 pessoas, e que são as codependentes, e falaram muito bem aí, a maioria é tudo bengala, sabe? Então eles usam o dependente como uma autopiedade, nós falamos muito frontalmente, a gente fala muito claramente a situação do que acontece com a dependência química, que tem que ser tratada mesmo. E aí, para terminar, eu digo com vocês, nas minhas palestras, aí, quando eu comecei a partir da emoção, a música, eu estou estudando muito, hoje saiu um vídeo muito bonito, eu estou estudando muito a Islândia, como que ela conseguiu reduzir o consumo de drogas, como que ela conseguiu reduzir o consumo de álcool, de maconha, como que ela conseguiu. Ela mudou, teve uma outra mudança radical. É o que eu sempre digo, que é a educação, que é o esporte, é o diálogo, é a família. É claro que é um país pequeno, né, em relação ao Brasil, que é muito grande, transcontinental, mas que dá para ser feito um projeto, dá sim, eu sonho com isso. E quando eu vejo na minha família esse laboratório que eu tive, tanto eu como na dependência, agora como um codependente, e também um dependente químico em recuperação, né? Porque a gente sabe que o álcool está sempre presente. Tem dia que você acorda aqui, parece que você acordou de ressaca, né? Você acordou, parece que isso. E o medo maior que a gente tem é do porre seco, que pode ter uma recaída muito séria. Então, esse acompanhamento com psicólogo, acompanhamento com psiquiatra, acompanhamento com um amigo, com um padre, um pastor, os conselhos, sabe? Não deixar de lado a tua espiritualidade, é o fortalecimento da sua espiritualidade, é a fortaleza de oração. E quando eu comecei a ir para o testemunho e para a emoção, eu percebi na garotada que o meu chão é a escola do fundamental e do segundo grau, aí eu consegui atingir essa gurizada para falar do álcool, falar do tabaco, e muitos chegaram até nós e comentaram, faz um feedback, sabe? É claro que você não vai curar todo mundo, mas aí eu acompanhando, e hoje que eu acompanho muito de perto a comunidade terapêutica, eu vejo 85% que chegaram lá, que estão chegando, é álcool, né? 70% é maconha, que estão chegando nas nossas comunidades terapêuticas. Então, o psicótico, o esquizofrênico, o paranoico. Então, graças a Deus, eu parei no tempo certo. Porque senão eu não estaria aqui mais conversando com vocês, sabe? Mas quando eu comecei a me analisar, e você vê no espelho o teu corpo, você vê o teu caráter, a tua formação, e você consegue fazer um feedback, uma autoanálise sua, sabe? Isso aí é espetacular, gente. Não existe uma alegria maior quando você completa 1, 2, 3, eu conheci o Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, Amor Exigente, Alanon, Alatim, e finalmente depois a Pastoral da Sobriedade, onde estou aí 23 anos aí atendendo também com as salas de escuta. Então eu quero parabenizar, Rubens, quero parabenizar todos vocês, gente. Olha, é sensacional essa live de vocês na terça-feira, é sensacional. E o interessante disso tudo, Rubens, que na minha live que eu tenho na terça-feira, que é no Instagram, Droga Não É Bom Para Ninguém, eu já estou há 3 meses falando de alcoolismo. E sabe o que aconteceu? Eu estava preocupado de falar de mim, né, dentro da minha live. Quando eu falei de mim, o pessoal não ficou assustado, o pessoal não ficaram assim, nossa, meu Deus, um palestrante falando isso. Não, pelo contrário. Eles conseguiram entender e nós conseguimos nos acolher mais e a nos entender mais. Então, o que está acontecendo, Rubens?
Já chegaram para mim 2 livros, está chegando mais um livro de um outro também, que é o autor que passou pelo alcoolismo e que tem um livro de vida dele, sabe? A sua autobiografia. Então, parabéns pela live de vocês, parabéns pela participação, que olha, gente, é um aprendizado. E agora eu já acostumei na terça-feira, agora eu fico nessa que 7 horas eu tenho que estar com vocês, porque é muito bom. Eu estou lá na revista Dependência Química, né? Também é muito boa, quando eu consigo entrar no Facebook lá para participar, mas aqui Paraná, e aí o Instituto, olha, gente, eu só tenho a agradecer e eu aprendo, e aqui hoje eu aprendi mais ainda aí com as interferências, aí também com as perguntas também, viu, Rubens? E a nossa contribuição maior é a seguinte, eu falo muito assim, até uma frase que eu tenho colocado, que se ligue na vida, né? Não nas drogas. Então essa questão do álcool, que eu sou polonês, a minha vitória maior é que na minha igreja polonesa aqui na São Pedro de São Paulo, já vamos para 8 anos que a festa não tem mais álcool. Que graças a Deus eu fui lá, dei meu testemunho, consegui conversar com o povo, foi em luta de 2, 3 anos, mas não existe mais consumo de álcool. E toda a comunidade aqui religiosa aplaudiu de pé, sabe? Então hoje nós conseguimos chegar aí em muitas paróquias pelo Brasil, abolindo a festa de igreja. Agora a festa de igreja não tem mais álcool. Então, isso tudo é nossa conversa. Quando nós estivemos, Rubens, lá na Assembleia Legislativa, que nós fomos chamados, que o pessoal bateu de frente comigo para liberar o álcool nos jogos de futebol, que eu dei meu testemunho e falei assim, gente, eu sou esportista. Eu perdi muita gente no esporte que depois do jogo ficava tomando Brahma, ficava bebendo cerveja, e que perderam família, perderam emprego e acabaram morrendo, muitos com cirrose. E aí que eu fiz o comentário, teve deputados que me defenderam. Mas o poder econômico, é isso que eu queria chegar, Rubens, o poder econômico foi mais forte. Então, quer dizer, essa liberação, colocando na nossa cabeça, Rubens, que é muito importante isso, né, Sônia, que a gente comenta muito, é que estão querendo comparar uma coisa, que cerveja não tem álcool, que cerveja não é álcool, cerveja é recreação, a cerveja é para fazer uma confraternização. Não, eles querem separar a pinga, o conhaque, o uísque, que cerveja não tem problema. Que a cerveja, ela é como se fosse água. Então, quer dizer, dentro desse copão, né? É uma banalização como está acontecendo hoje com a maconha. Exatamente Estão isso. usando até para remédio. É o discurso, Exatamente. os jovens estão falando isso para os pais, mas estão usando até para remédio, né? Isso não dá nada. Veja, eles já trazem uma informação pronta para se defender. Eu acho que vem no mesmo discurso, né? Mas eu ouvi médico falar que ali na cerveja tem isso, tem aquilo. Então, ou seja, faz bem, né? É aquelas piadinhas que vão surgindo e as pessoas vão pegando essas informações erroneamente e vão multiplicando, né? Rubens, só bem rapidinho aqui, você falou muito certo aqui uma coisa. Eu tenho nas minhas palestras aqui esse comentário que você falou, eu tenho aqui bem fresquinho aqui para falar para você aqui, ó. Eu converso com os alunos e aqui diz aqui assim, ó. Será que os pais e adolescentes sabem tudo sobre droga? Olha, eu estou colocando a família, né? Quando eu pergunto para o adolescente qual é a droga que faz menos mal, sabe o que ele responde? Álcool e maconha. Aí eu dou a resposta, falei, desculpe pessoal, a ignorância de vocês. É sobre o assunto. Isso aí de uma espécie de um senso comum fortemente influenciado pela indústria, que tem interesse na venda, né, desses produtos e acabar com a tua alegria, acabar com a tua escola, com a tua vida. E daí eu termino aqui, ó. Será que eles sabem que a maconha vicia? Isso quando eu falo com os pais também, tá? Será que eles sabem que a maconha pode provocar surto psicótico e esquizofrenia? Aí o pessoal vem me desafiar, falei, pessoal, eu convido vocês agora a irem comigo numa comunidade terapêutica, a conversar com nossos acolhidos psicóticos, esquizofrênicos, usuários de maconha. Vocês topam ir? Muitos topam ir. Então eu mostro, na emoção, para ver qual é a situação que ele vai chegar nisso também.
Porque muitos acham, porque não assistem, porque não veem, e vê filmes bonitos na televisão, do cara com uma paranga, com baseado na mão, achando que aquilo ali é bonito, mas ele não vê o outro lado do espelho, ele não vê o outro lado da moeda, de como é a convivência dessa pessoa dentro da sua casa, sabe? Então, eu coloquei aqui, será que ele sabe que as lesões cerebrais da maconha são irreversíveis? Altera a memória e o aprendizado? Eles sabem disso. Eu falei, quem que está na escola aí que está no uso da maconha, que está tendo problema de memória, de concentração? Depois da escola eles vêm falar comigo, pô tio, eu não estou muito legal não, tiozão. Eu estou aí meio com umas crises de larica aí e tal, mas agora eu comecei a mentir pro meu pai e tal, e começa a conversar. Então, essa abertura com o jovem, não abertura policialesca, mas essa abertura de, não só de amigo, né? Mas a abertura de você compreender, como falou bem Isabela, de você compreender a cabecinha dele. Como é que eu trabalho com dependente químico na comunidade terapêutica? Eu trabalho em cima da vocação dele. Se eu trabalhar em cima da vocação dele, o que ele tem de bom de vocação, o que ele tem de bom de uma profissão, é nisso que eu vou trabalhar para poder colocar nele esse acolhimento, esse tratamento é sobre a sua dependência química. É valorizar a vocação, é valorizar o indivíduo. Mas tudo isso acontece depois que chegam 30, 20, 15 anos, né, de crise de uso e abuso de drogas, sabe? Então, olha, eu sou apaixonado por vocês, eu vou morrer falando de prevenção, eu vou morrer falando de tratamento, de ajudar, porque as pessoas estão nos procurando, tem muita gente nos procurando, Rubens, muita gente, eu não tenho vaga social, sabe? Eu ontem passei por uma experiência, aí estou com 3 aí, correndo atrás, porque não adianta, é só eu chegar e pegar a pessoa e colocar lá, ele um dia ele fica e já vai embora. Não, eu converso com a pessoa. Salvinski, Tá? uma sugestão, obrigado pela tua fala, tua explanação, foi excelente aí. Obrigado, Rubens. Permite para que a gente também possa refletir sobre as nossas atitudes, né, enquanto pessoa, o que nós estamos fazendo. Eu acho que o que a gente poderia organizar, Savinski, era formar pessoas para fazer isso que você está fazendo. Sim. Porque sim. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho de uma pessoa que está jogando. Para essa estrela, é aquela história de jogar estrela no mar, né? Para essa estrela aqui, eu estou fazendo diferença. Isso. E você vai isso aí, Jair. A gente trabalhar com outras áreas, né? Formação. Parabéns, Rubens e Savinski. Gostei da proposta, hein? É isso aí, né, Jair? Vamos alimentando essa proposta do professor Rubens, que vai dar muito resultado. O Rubens falou aqui, Rubens, eu estava quase esquecendo, Jair. Nós estamos, a nossa preocupação do efeito multiplicador, quando você chama a pessoa para fazer o curso de formação de agente da Pastoral da Sobriedade, que é um voluntariado, quando ele entra num grupo de automutuajuda aí na sua igreja, na sua comunidade, ele já entra na rede de multiplicador, sabe? Ele já entra, ele já vai ser preparado para fazer mais outros cursos. Não é só um curso não, tá? Tem a formação permanente, tem a formação de reciclagem, tem formações com técnicos que nós chamamos para 2, 3 dias a gente fica internado praticamente, não é retiro, é internado mesmo, mergulhado no estudo, para a gente produzir pessoas. E olha, eu tenho pessoas magníficas para esse Brasil afora, que estão fazendo esse trabalho nosso de formiguinha e que nesse momento estão numa live em algum canto do Brasil falando o mesmo assunto que nós estamos falando aqui com todos vocês. Esse nosso documentário está sendo feito lá fora também, em outros estados, em outras cidades também, sabe? A mesma conversa. E é todo dia. Se você entrar no YouTube, se você entrar no Instagram, se você procurar, você vai encontrar uma live de alguém falando do nosso assunto em algum canto do Brasil, sabe? Esse efeito formiguinha, um dia nós vamos vingar. Isso aí vai ser uma glória e vai ser bonito de poder ver esse mundo melhor, né? Esse mundo de mais amor e com mais paz e saúde. Com certeza. Muito obrigado, Savinski. Antes de passar para a Sônia, sei que ela vai ter, não sei se vai perguntar, vai falar, eu sei que ela tem alguns avisos, mas eu queria ouvir o Péricles. Péricles, eu gosto tanto de ouvir você no teu referencial que traz sobre a epistemologia. Dá uma canja para nós,
Traz aí, nós temos aqui um público bem seleto e diferenciado. O que é epistemologia e como que surgiu esse trabalho que você vem desenvolvendo? Eu queria que, aproveitando, né, até porque você tem aí dentro desse trabalho que você começou a desenvolver e criou uma teoria, eu chamo isso de uma teoria, por conta da questão da dependência. Fala um pouquinho só e depois já passa para a Sônia, aí que ela quer finalizar, está me dando uns tiques aqui, ó. Não, a ideia da epistemologia foi tentar cientificar todos os modelos que tem, né, de superação da dependência química, né? A ideia básica foi essa, porque a ANA são um modelo, né? Mas existem vários outros mecanismos pré-estabelecidos de abstinência, né? Tem pessoas que desenvolveram adicção e pararam por conta própria, pararam com a ajuda de médico, de terapeuta individual. Tem gente que interrompeu antes de iniciar a adicção. Tem gente que nunca consumiu drogas ou álcool. Então, existem vários fenômenos abstêmios e a ideia foi tentar estudar tudo isso, né? Não só a parte da adicção. E aí entrou o sistema religioso também, porque do pessoal que tem adicção, o sistema religioso é o que mais tem contribuído aí para tentar auxiliar esse pessoal. Então, todos esses estudos eu tentei cientificar isso, e aí eu joguei num balde chamado epistemologia. E a partir dele que começou a surgir todos esses estudos. Existem vários processos de abstinência, existem caminhos hipotéticos ideais, desvios abstêmios, dissidência, nexo de displicência, existe uma teoria da dissonância patente, né, a teoria do detox, existem, só de teorias eu lancei um livro com mais de 32 teorias, e na próxima edição já tem mais 10 teorias. Então, só o livro de abstemopatias tem 460 páginas, que são patologias que ocorrem durante a vida abstêmica. Então, a pessoa interrompeu o consumo de drogas ou álcool, aí ela tem 5, 10, 15, 20 anos de abstinência e surgem síndromes, surgem problemas ali para resolver, né? E esse estudo que eu fiz. Além disso, também o estudo com abstinência originária, né? As pessoas que nunca consumiram drogas ou álcool, né? E entre eles, por exemplo, o abstêmio por trauma, que é justamente o filho de um alcoólatra, por exemplo, de um alcoolista, né, que por ver o pai embriagado, por ver a desgraça que o consumo de drogas ou álcool fez na família, ele tem aversão total ao consumo, né? Eu conheci inúmeras pessoas nessa situação, né, que viram o que o pai fazia em casa e por causa disso nunca consumiram drogas nem álcool, né? Então, eu chamo de abstêmios por trauma. Existe abstêmios por trauma que tem abstinência originária ainda, né? Até hoje. Nunca consumiram, né? Esse sistema. As pessoas falam muito em sobriedade, né? Quando eu fui estudar o tema, eu pensei em estudar a sobriedade, mas quando eu estudei a sobriedade, não deu. Né? Eu fui para abstemiologia como nome, não sobriedadologia, por exemplo. Mas muito bom, Félix, muito bom. Porque a sobriedade para o Sócrates era uma aporia, ele não conseguia definir a sobriedade, né? Eu fiz um estudo sobre a sobriedade, na verdade, ela é consumir algo. Né? Uma pessoa, quando está vestida sobriamente, ela está com roupa, né? Ou está sem, ou está com roupa adequada, né? Dependendo de onde ela estiver. Se ela está vestida sobriamente numa praia, a gente presume que ela não está de terno. Se ela está vestida sobriamente numa igreja, a gente presume que ela não está de biquíni, né? Nem nua. Então, dependendo da situação, a sobriedade ela indica, na verdade, um consumo moderado. E para quem desenvolveu adicção, não pode sobriedade, tem que ter abstinência do consumo da droga e de drogas correlatas. Então, a sobriedade não encaixava. Mas, infelizmente, é um ditado popular, né? Assim como a própria síndrome de abstinência, que não tem nada a ver com abstinência, né? A abstinência é o momento em que ela ocorre, mas não é a causa dela. Quem nunca consumiu drogas tem abstinência não tem síndrome, né? Então, quem consome pouco também não tem síndrome. Então, a síndrome de abstinência, na verdade, é síndrome da adicção, né? Ela só se manifesta na abstinência, mas ela é síndrome da adicção, síndrome da dependência. A abstinência não é um problema, né? Eu vi recentemente um autor bem renomado falando que a abstinência é muito grave e podia matar. Eu fiquei extremamente preocupado com isso. Né? Eu não sabia que eu podia morrer a qualquer momento por causa da minha abstinência, mas não, ele estava se referindo exatamente aos efeitos da síndrome de abstinência, né? Mas eu cito mais de 30 nomes para a gente mudar o nome, porque não é
abstinência, entendeu? Só que na falta disso, o que aconteceu? Como eles falam síndrome de abstinência, eles tiraram a abstinência do meio, porque estava relacionada à doença, o que eu acho que foi uma grande jogada do marketing do álcool, falar que abstinência é uma doença, entendeu? E aí jogar a sobriedade, que aí você consome moderadamente, entendeu? E eu acho isso um absurdo, né? Então, eu acho que, para mim, síndrome de abstinência não existe. No próprio CID não existe. O CID, em inglês, ele não fala em síndrome de abstinência, tá? O síndrome é withdrawal state, é estado de abstinência, tá? A única síndrome que tem é lá para os neonatos, né? A síndrome da abstinência fetal, é outra coisa, né? Mas não é síndrome, é withdrawal state que ele utiliza, né? Então, é bem interessante todo esse raciocínio, tudo isso que eu fui estudar, e daí eu formei essa ideia da abstemiologia, que estuda 3 coisas, né? A pessoa, o processo e o resultado, ou seja, o abstêmio, o processo de abstinência e a abstinência propriamente dita, né? Para isso eu formulei um conceito de abstinência que me parece bem amplo, e a própria palavra sobriedade não faz parte dele, né? Eu tenho a definição de abstinência. E vários conceitos, viu, Rubens, bem interessantes. Por exemplo, a adicção é uma escravidão. Isso é um absurdo, né? Eu escuto isso bastante, chego a ficar assim nervoso quando escuto, porque comparar a adicção, comparar um menino que mora no 15º andar de um prédio e fuma maconha, com um menino que foi retirado da família e obrigado a trabalhar de forma escrava no interior do país, é realmente um absurdo você fazer esse tipo de comparação, tá? Não é porque a pessoa não entende o que é adicção, mas eu penso que é porque não sabe absolutamente nada do que é escravidão, entendeu? Porque a adicção não é escravidão. A adicção, ela tem uma série de características e muitas delas são antagônicas à adicção, certo? Com certeza. Não existe o voluntariado, por exemplo, a adicção é algo voluntário. A escravidão é coercitiva, a escravidão tem feitor, a escravidão é escondida, ela é no interior, ela, né, e não são poucos os casos, mas ainda tem, né, no meio da cidade e tudo mais, mas ela tem características antagônicas. Tem um estudo sobre isso bem interessante, né? E muitas coisas aí, Rubens, que são completamente, por exemplo, insanidade é fazer as mesmas coisas esperando os resultados diferentes. Tem um estudo americano que diz que isso é um absurdo. Einstein nunca disse isso e as pessoas ficam dizendo que ele disse, né? E isso justamente é o conceito de perseverança, que é fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente, sim. É o estudante que fica estudando até passar na prova, entendeu? Então, esse não é um conceito de insanidade. Insanidade é um conceito jurídico, né? Que é não responder de acordo com a sua culpabilidade. É outra coisa, né? Não tem nada a ver com aquilo. Tem um estudo americano muito interessante sobre isso, né? E que diz que isso é mais uma crença que foi internalizada e que o pessoal acredita, né, nisso aí. Mas não tem nada a ver, não. Insanidade não é isso. Então, tem vários estudos aí que eu fui fazer e que eu acabei me aprofundando, né? Mas a ideia básica é essa. Beleza. Esse livro aqui, viu, Rubens? Este livro, o que o Pérez acabou de falar, é do professor Marco Antônio de Andrade, é um filho de um pai alcoolista, sabe? Então, ele desde pequenininho lutou muito com seu pai está agora há 20 anos de abstinência, mas ele coloca nesse livro, ele fala muito da abstinência, da sobriedade, né? Como ele, como filho, não abandonou o pai, sabe? Então ele colocou muito bem nesse livro aqui uma autobiografia, sabe? Dele, do filho e o pai, sabe? E hoje eu vou falar do último capítulo desse livro aqui, sabe? Que é super interessante. O livro também do Dr. Walter, que Alcoolismo, Problema e Solução, é um médico, né, que escreveu seu próprio alcoolismo, ele também foi aqui debatido muito. É interessante, o Pérez está coberto de razão, sabe? Eu quero assistir uma palestra, uma aula aí com o Pérez, viu, gente? Sim. Eventualmente a gente convida ele, não convidamos sempre porque dá um nó na cabeça da gente aí, com os termos. Porque, na verdade, o problema do ser humano, ele reflete muito aquilo que a sociedade está passando, né? É muito bom, muito, muito bom. Olha, hoje aprendi mais 3 coisas daí. Quer passar para a Rosane antes? Sônia, Ricardo, fala. Não, então eu vou deixar a Rosane falar, depois eu quero ver se o Laureano também não quer colocar alguma coisa que não se manifestou. Rapidinho. Tá, e Péricles, coloca aí a tua divulgação aí, eu também posso passar nos grupos, quem quiser entrar no grupo da abstemiologia, do WhatsApp, ou alguma coisa assim, a gente passa, o Péricles está sempre
oferecendo cursos gratuitos, entendeu? E é muito, Ótimo. muito, muito interessante Muito bom. que ele traz para a gente, tá bom? É isso aí, muito bom. Rosane, Ai, gente. Boa noite a todos. Boa noite, Rubens. Eu quero mais Boa noite. me desculpar, eu não conseguia entrar no Meet hoje, foi muito complicado. Aí mandei uma mensagem para a Sônia. Eu também. A Sônia que me mandou novamente consegui entrar. Me desculpe, não pude escutar a fala, né, da palestrante hoje. E depois eu estou com um som péssimo, só estou escutando mesmo com o fone de ouvido, não estou conseguindo sem ele. E perdi muita coisa. Então, pelo pouco que eu escutei dela, gostei muito de escutar, mas infelizmente, né, perdi a maior parte. Eu só queria mesmo me desculpar, eu também não estou bem, estou com a minha garganta que eu nem estou conseguindo falar muito. Dá para perceber mesmo que você não está bem. Estou com a minha garganta terrível. Olha. E pena, teria coisas para falar, mas não vai ser hoje, fica para um próximo dia. Gostei já de assistir a esse pequeno debate aí de vocês, mas mesmo hoje é só para me desculpar pelo atraso e por toda a confusão que houve. Aí depois mais eu converso com a Sônia, né? A Sônia me passa alguma coisa, tá, Sônia? E a gente consigo repor um pouco daquilo que foi visto hoje. Vai tá no YouTube essa gravação. Tá ok, então. Obrigada, Rubens. Por favor. Tá ok, então. Tchau. tá. Se cuida. Se cuida, amiga. Eu gostaria, primeiramente, né, de anunciar que no próximo dia 2 será feriado, então não teremos, né, a palestra. E no dia 9 nós vamos receber a Grace Santoro também e a Luciana Lage, que é a indicação também do Péricles, né? Elas vão falar sobre o alcoolismo feminino, peculiaridades do alcoolismo em mulheres, a importância da interação entre pares. Quer dizer assim, elas também têm lá um instituto, né, do alcoolismo feminino, recuperação de mulheres, e então no dia 9 nós vamos passar o link, tá? E veja, o link de frequência, ele está sendo postado aí, por favor, quem quer receber no e-mail, eu já recebi mensagens aqui no WhatsApp que tem pessoas não conseguindo receber no e-mail o certificado, mas aí depois mande ali que eu verifico com o Rubens, certo? Não esqueçam que a palestra ela está disponível no YouTube, né? Aliás, todas as palestras estão lá. Quem quiser dar uma olhadinha, uma espiadinha. Muito bom. E é isso, eu agradeço a todos, né, pela presença, e depois para quem quiser saber mais informações do trabalho do Swavinski, ou do Péricles aí, ou até da Isabela, eu tenho contato, se alguém quiser, né. Então, meu muito obrigado, e obrigada aí ao professor Rubens, que está viajando e parou no meio do caminho, né. Então, Obrigado, uma boa noite. Laureano, quer falar? Hoje eu estou de ouvinte também. Ô, Laureano. Cheguei também um pouco atrasado, tive que agendar um atendimento, então passei a ser ouvinte. Mas Laércio, foi bastante... Beleza. Assuntos interessantes. Deixa eu só perguntar, Laércio é da onde? Curitiba ou não? Beleza. Ademar, estou vendo você aí, boa noite. De onde você está ouvindo a gente? Boa noite. Eu sou de Ouro Preto do Oeste, Rondônia. Olha! Seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo. Deixa eu perguntar. Obrigado. Aqui. Gilson Inácio, boa noite. De onde você é? O Gilson acho que não está. Eu vou perguntar. O Beto Vacari é da onde?
Florianópolis. Olha, Da onde? Floripa. De Floripa. Florianópolis. Jacira, da onde você é? Abra o microfone. Teu microfone está fechado. Sou de Curitiba. Legal. Deixa eu ver quem mais. O Gilson não falou, o Beto não falou. Beto falou, né? Jacira é minha colega de trabalho. Hã? Jacira é minha colega de trabalho. Ah, legal, legal. Vamos participar com a gente aí, Jacira. Lauriana é de Curitiba, né? Sim, sou de Curitiba. Sou natural de Rondônia, mas moro em Curitiba. Isso. Antônio Silva, da onde você é, Antônio? Curitiba. Curitiba. Araucária. Araucária. Onde? Araucária. Isso. Beleza. Ademar, já falei? Não, Ademar. Tá bom. Triplicação de OR. OR é minério, para quem não sabe, tá? Beleza. O Péricles é de Curitiba, né? Também. Estou no litoral, né? Pontal do Paraná. Aí. Beleza. Joia. Então tá bom. Uma boa noite a todos. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. A gente se fala aí. Me assistam agora no Instagram. Boa noite. Joia. Boa noite. Boa noite. Um abraço. Boa noite, boa noite. Boa noite.